da transfiguração de Jesus Cristo. Aliás, uma passagem que se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse a seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a respeito. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Agradecemos-te, Senhor, pela leitura do texto bíblico. Te agradecemos pela inspiração divina dada ao escritor e pedimos agora que o teu Espírito, o mesmo que inspirou esta escritura, possa revelar à nossa mente, ao nosso coração, as intenções que o Senhor tem nesta palavra. Dá-nos, ó Deus, luz no entendimento, para compreendermos e aplicarmos esta palavra de forma adequada. É a oração que eu faço, humildemente, em concordância com os irmãos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome assento. Esta passagem tão conhecida das Escrituras, ela começa nos situando quanto ao tempo, 8 dias depois. Como a gente sempre aprende aqui, nenhuma expressão na Bíblia está lá simplesmente por estar. Quando a Bíblia está nos situando quanto ao tempo, está dizendo que o tempo aqui é importante. E a pergunta é esta: 8 dias depois do quê? 8 dias depois de Jesus ter reunido seus discípulos no extremo norte de Israel, em Cesareia de Filipe. A Bíblia diz que em Cesareia de Filipe, Jesus, reunido com os discípulos, lança sobre eles uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a Bíblia diz que então eles participam
e dizendo a opinião popular a respeito de Jesus. É importante dizer que a multidão comparava Jesus aos grandes profetas. Colocava Jesus no nível dos grandes homens de Israel. Mas a multidão ainda não tinha compreendido quem de fato era Jesus. Como a multidão não sabia quem ele era, Jesus então particulariza a pergunta e pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês sabem que Pedro então toma a palavra e faz aquela declaração lapidar sobre a qual Jesus vai fazer a sua igreja ser edificada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 8 dias depois de Jesus ter feito essas perguntas, 8 dias depois de Jesus ter anunciado claramente aos seus discípulos a sua morte, e note que algumas vezes nos evangelhos Jesus vai anunciar a sua morte, mas a partir desse momento, decididamente, vai haver uma mudança no ministério público de Jesus. A partir deste ponto, desses 8 dias depois, com o qual nós somos informados, a partir deste ponto, Jesus vai deixar muito claro que a sua missão neste mundo é a entrega de sua vida e para a morte e, portanto, para a remissão dos nossos pecados. 8 dias depois também de haver declarado que alguns dentre eles não morreriam sem antes ver a sua glória. E isso nós vamos ver no decorrer do texto, que esta promessa feita por Jesus 8 dias depois, esta promessa vai se cumprir exatamente nesta passagem. O que nós precisamos observar aqui? Há 2 detalhes importantes à guisa de introdução. Primeiro, a seletividade do grupo. Jesus vai subir ao monte, a Bíblia não diz que monte era este. Há muitos que pensam que Jesus está subindo ao Monte Tabor, mas vocês sabem que o Monte Tabor não é um monte suficientemente alto, porque Mateus capítulo 17, verso 1, diz que Jesus subiu com os discípulos a um alto monte, e possivelmente o alto monte aqui é o Monte Hermon, porque esse tinha mais de 3.000 metros de altura. Mas é verdade que o local não é o importante. O que importa aqui, de fato, é o que está acontecendo. Diz o texto, ainda verso 28, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte. Note que Jesus tinha chamado 12 discípulos. 9 deles Jesus deixou no sopé do monte, e tomou a 3 deles e subiu ao alto monte. 3 vezes Jesus vai fazer isso durante seu ministério. Na casa de Jairo, no jardim do Getsêmani e no monte da transfiguração. Embora Jesus tenha vários discípulos, Jesus vai chamar apenas 3. Somente esses 3 subiram com ele ao lugar mais alto. O que indica que Jesus, dentro do grupo, dentro do colégio apostólico, tinha um círculo mais íntimo de discípulos. Tinha discípulos que eram mais chegados. E tinha discípulos que tinham uma percepção e uma inteligência espiritual acima dos demais. Numa igreja como esta, numa congregação como esta, nós vamos encontrar níveis diferentes de inteligência espiritual. Ao passo que alguns percebem coisas, ao passo que alguns entendem algumas coisas, para outros isso ainda está oculto. Não admira que o apóstolo Paulo abra a sua carta aos Efésios, fazendo a Deus aquela que é chamada a oração mais ousada da Bíblia, pedindo a Deus que dê inteligência espiritual aos crentes, que faça com que o entendimento deles se abram, porque somente assim poderão compreender a profundidade, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Nós precisamos de inteligência espiritual. Nós precisamos perceber coisas no mundo espiritual. E só faremos isso quando tivermos, de fato, esse grande discernimento do qual o apóstolo Paulo está orando. E aqui Jesus está tomando apenas 3, porque esses 3 podiam alcançar aquilo que estava para ser revelado no alto do monte.
A segunda coisa importante, ainda à guisa de introdução, é o propósito desta escalada. Eles vão subir 3 metros de altura, não apenas para de lá ver a cidade, para ter uma visão panorâmica do lugar. Diz aqui o texto, e Lucas é o único que vai nos dar essa informação, de que ele subiu ao alto monte com Pedro, João e Tiago, com o propósito de orar. Essa é uma nota peculiar no Evangelho de Lucas. Ao passo que Marcos vai enfatizar a vida de ação de Jesus, sempre realizando algo, Lucas vai focalizar a vida de oração de Jesus. Ele nada faz sem antes orar. Tudo que ele faz é debaixo de oração. E ele não vai subir ao monte simplesmente para estar com aquele grupo mais seleto. Ele vai subir para orar. Ele tem anseio pela presença de Deus. Foi isso que os discípulos observaram ao longo do seu ministério. O prazer que Jesus tinha em observar os momentos de oração para estar com o Pai. Mas é curioso o que diz o texto, que Jesus sobe ao monte com os discípulos com o propósito de orar, mas você não vai encontrar em nenhuma passagem, nem neste, nem nos 2 demais, nenhuma informação de que os discípulos tenham orado. Eles foram com Jesus. Jesus os chamou com o propósito de levá-los à oração. Mas eles não oraram. Aliás, eles não oraram nem no momento em que Jesus estava vivendo a sua maior agonia, que é o Getsemane, e nem oraram aqui quando Jesus está para manifestar para eles a sua maior exaltação. E diz o texto a razão disso, porque eles estavam premidos pelo sono. E o sono aqui não é apenas um sono físico, é um sono espiritual. Embora tivessem maior inteligência espiritual que os demais, ainda faltava alguma coisa à vida deles. Agora, dito isto, eu quero olhar para algumas sentenças que esse texto nos apresenta. Primeira lição que a gente deve observar aqui, a aparência de Jesus. Verso 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Quando foi que isso aconteceu? Enquanto ele orava. A oração nos aproxima de Deus. A oração faz com que a glória de Deus desça até nós. E até mesmo o Filho de Deus só experimentou o seu momento de maior exaltação exatamente enquanto orava. Perdemos muito por não orar. Nos privamos de muitas bênçãos espirituais porque oramos pouco. E exatamente porque esse era o prazer de Jesus e o anseio de Jesus enquanto ele ora, a aparência dele é modificada. E a aparência aqui é a palavra metamorfose, que indica que houve uma mudança exterior provocada por algo que veio de dentro. Dr. R.C. Sproul diz que a glória de Deus estava em Jesus, completamente nele. Mas essa glória vazou dele enquanto ele estava orando. Veio de dentro para fora. E isso ficou manifesto no rosto e nas vestes de Jesus Cristo. Aqui diz que o rosto dele foi mudado. Mateus diz que o rosto dele brilhou como o sol na sua maior intensidade. Ele é o criador do sol, mas ele brilhou como ele. Marcos vai enfatizar não o rosto, mas as vestes. Diz que as suas vestes ficaram tão brancas naquela hora, como que nenhum lavandeiro neste mundo seria capaz de alvejar. Houve uma manifestação plena no físico de Jesus e nas vestes que ele trazia. Aqui Jesus está cumprindo a promessa de Marcos capítulo 9, versículo 1. Jesus disse para os discípulos que alguns dentre eles não morreriam sem antes ver a sua glória, pois eles estão vendo antecipadamente a glória de Jesus Cristo. Aquilo que todos nós que somos crentes vamos ver um dia na glória celestial, Pedro, Tiago e João puderam ver antecipadamente, porque foi-lhes dado este privilégio no alto daquele monte.
mas enquanto ele orava. Nunca se esqueça disso. Nunca perca o privilégio da oração. Nunca abra mão de orar. Até mesmo Jesus experimentou seu momento de maior exaltação exatamente enquanto orava. A segunda sentença do texto está lá no verso 30. O consolo de Moisés e de Elias. Verso 30 diz assim: Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir-se ou para cumprir em Jerusalém. A Bíblia diz que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi ladeado por 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mas no alto deste monte, o Monte da Transfiguração, Jesus esteve em sua companhia, um à direita e outro à esquerda, não 2 malfeitores, mas exatamente o representante da lei e dos profetas, Moisés e Elias. Embora os discípulos estivessem premidos pelo sono, diz a Bíblia que eles permaneceram acordados e puderam ver esta glória. A companhia que Moisés recebeu desses 2 varões. E eles puderam ouvir a conversa que eles estavam tendo. Sabe o que eles estavam conversando? Diz o texto que eles estavam conversando sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir naqueles dias. A palavra cumprir aqui é a palavra êxodos, de onde vem aquela mesma palavra que dá nome ao 2º livro do Pentateuco. E essa palavra é importante, porque foi no Êxodo que Deus usou Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio. E agora a conversa é exatamente esta. Cristo está para nos libertar do cativeiro espiritual. Ele está para abrir a porta para que nós saiamos da escravidão do pecado e de Satanás. Mas aqui olha para mim, por favor. É curioso que Moisés e Elias, Moisés já tinha morrido há mais de 15 séculos. Elias já tinha sido trasladado há aproximadamente 900 anos. Mas é curioso que esses 2 representantes da lei e dos profetas queiram conversar exatamente sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário. A igreja evangélica hoje não quer falar sobre a cruz. Na maioria das igrejas, este assunto já foi varrido. Hoje nós temos assuntos mais aparentemente relevantes. Nós temos uma demanda para atender. As pessoas querem ouvir sobre bênçãos. Elas querem ouvir sobre prosperidade. Elas querem ouvir sobre aquilo que pode ajudá-las no tempo presente. É esta a tônica da igreja evangélica brasileira hoje. Mas Moisés e Elias não querem falar sobre prosperidade e bênçãos. Eles querem falar sobre a cruz. Eles querem falar sobre a partida de Jesus. Eles querem consolar o Filho de Deus, querem encorajá-lo a enfrentar esta morte. E aqui uma pergunta. Moisés já tinha morrido há mais de 15 séculos. Elias já estava na glória há aproximadamente 900 anos. Quem foi que revelou para os discípulos de que quem está falando com Jesus é exatamente Moisés e Elias? Como que eles puderam reconhecê-lo? Como que puderam saber a identidade dos 2 varões? Por uma razão simples. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que as coisas espirituais se revelam espiritualmente. Por que será que Jesus só levou a esses 3? Porque eles tinham discernimento suficiente para compreenderem determinadas coisas que iam acontecer no alto deste monte. Por que será que Jesus não dá alguns privilégios a alguns e dá a outros? Exatamente porque eles buscam ter e recebem aquilo que tanto desejam, inteligência espiritual. A 4ª sentença desse texto, ela vai acontecer a partir do verso 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos pelo sono, mas conservando-se acordados, viram sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua,
outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Vamos repetir essa última expressão? Não sabendo, porém, o que dizia. Trocando em miúdos, o que Lucas está dizendo é que o que Pedro falou foi uma grande bobagem. O que Pedro falou era algo sem sentido. Ele está dizendo, vamos fazer 3 cabanas aqui no alto deste monte. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Onde que encontra-se o erro aqui? O erro é que Pedro está nivelando Jesus ao nível de Moisés e de Elias. Não há dúvida de que Moisés e Elias foram grandes. Eles foram tão grandes que foram eles enviados para confortar Jesus e encorajá-lo antes da cruz. Mas Jesus é superior a Moisés e a Elias. Não se pode colocar Jesus no nível dos homens, porque Jesus é absolutamente incomparável, ele é superior. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, Paulo escreve sob uma perspectiva, a preeminência de Jesus, a superioridade de Jesus. O autor de Hebreus escreve o seu livro para dizer que Cristo é superior aos anjos, ele é superior aos sacrifícios, o seu sangue é precioso, está acima dos bodes, ele é maior do que tudo, ele é mais sublime do que o céu, ele é maior. Não se pode comparar Jesus aos homens. Portanto, o que Pedro está dizendo aqui é uma grande bobagem. Isso revela para nós uma coisa. Eles andavam com Jesus há aproximadamente 3 anos e meio, mas ainda não tinham discernido quem de fato era Jesus Cristo. Ainda não tinham compreendido a dimensão de sua pessoa. Mas não é somente isso que eles não compreendiam. Eles não compreendiam também a sua própria missão. Porque Pedro disse assim, bom é estarmos aqui. Puxa vida, está tão bom aqui em cima. Vamos ficar aqui em cima para sempre? Vendo essas coisas sublimes, ouvindo essas coisas maravilhosas. Embora o monte tenha a sua importância, o ministério dos discípulos não era no alto do monte, mas no sopé do mesmo. Porque enquanto eles estão lá no alto do monte recebendo revelações extraordinárias, lá no sopé do monte Satanás está trabalhando e escravizando as pessoas. É maravilhoso vir para a igreja, ouvir a exposição, cantar com os irmãos, orar com os irmãos, viver dentro dessa atmosfera. Mas a bem da verdade, a nossa vida espiritual, ela se manifesta não aqui dentro, mas lá do lado de fora, onde existem pessoas precisando do nosso testemunho. A 4ª sentença, a 5ª sentença que esse texto vai nos apresentar, está lá a partir do verso 34. Enquanto assim falava, Pedro estava falando, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Observe que aqui se manifesta uma coisa bonita, a nuvem. E isso não porque o dia estivesse nublado, não porque simplesmente estava no alto de um monte. A nuvem, quando ela aparece na Bíblia, ela aparece como um adorno. Todas as vezes que Deus se manifestou, a nuvem estava lá. Foi assim na tenda da congregação, foi assim no alto do Sinai, antes da outorga da lei. Foi assim quando Isaías foi ao templo para orar, e ele estava triste, e ele disse que a glória de Deus encheu a casa ficou cheia de fumaça, e aqui é a questão da mesma nuvem. O que a Bíblia está dizendo é que Deus esteve lá. Deus se manifestou ali, Deus os envolveu. Agora veja que coisa interessante, Deus se manifesta e em vez de se alegrarem, a Bíblia diz que eles têm medo. Mas notem o que diz o verso 35. E dela veio uma voz dizendo, este é o quê? O meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Às vezes, e muitas vezes,
a gente quer se defender. Às vezes alguém fala alguma coisa e você fica aborrecido. E você diz, eu vou responder. Eu vou me defender. Aqui nesse texto da Bíblia nós aprendemos uma lição sublime. Você não precisa se defender, você precisa apenas orar. Enquanto Jesus está orando, e isso acontece enquanto ele ora, o Pai vai defendê-lo. Os discípulos tentaram subtrair a glória dele e colocá-lo no mesmo nível dos homens. Deus, o Pai, naquela hora defendeu o seu filho. Ele não é igual a Moisés. Ele não é igual a Elias. Este é o meu filho, o meu eleito. É a ele que vocês devem ouvir. Então, se você quer se defender, esqueça, ore. Porque quando você ora, Deus te defende. Jesus não precisou se defender. O Pai tomou a defesa dele enquanto ele estava orando. E aqui duas coisas importantes, olhando para esta passagem. Quando o Pai dá testemunho, o Pai não está testemunhando de Moisés e Elias. O Pai está testemunhando acerca de seu filho. E essa nota aqui é também importante. Quando o Pai dá testemunho, ele testemunha enquanto Jesus está orando. Quanto tempo nós dedicamos à oração? Quanto da nossa vida é consumida em oração? Nós precisamos orar mais. A sexta e a penúltima sentença que esse texto nos dá está a partir do verso 37. O contraste que vai acontecer entre monte e vale. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Veja a nota triste no verso 40. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus o repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Enquanto 3 discípulos estão no alto do monte, experimentando e vendo a glória de Deus antecipadamente, um momento sublime na vida de cada um deles, no sopé do monte, 9 discípulos estavam vivendo um grande fracasso. Foram colocados cara a cara diante do demônio e diz a Bíblia, não puderam fazer absolutamente nada. Eles não tinham poder para enfrentar aquela possessão demoníaca. Estava faltando alguma coisa na vida deles. E é importante quando você olha para um relato como este na Bíblia, que você olhe para todos os relatos que tratam do mesmo assunto. Marcos diz que quando Jesus está descendo do monte, Marcos capítulo 9, versículo 14, aliás 9:9, diz que os discípulos de Jesus estão discutindo com os escribas. Marcos não diz sobre o que eles estão discutindo, mas sobretudo deve ser sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus, mas o fato é que quando Jesus desce, os discípulos estão envolvidos em discussão. Discutir alguns pontos do Evangelho é importante. Aliás, no seminário nós temos uma cadeira que é chamada de apologética, onde nós discutimos alguns pontos nevrálgicos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas o fato é, existe um tempo para discutir e um tempo em que nós não devemos gastar tempo com isso. Porque enquanto os discípulos estão discutindo, o diabo estava agindo. E aqui uma palavra para todos nós.
nós vimos a este lugar, semana após semana, ouvimos, discutimos, vamos para a escola dominical, discutimos mais um pouco, e estamos muitas vezes discutindo sobre a pessoa e a obra de Jesus, mas muitas vezes discutimos muito e fazemos pouco. Os discípulos estão discutindo, mas enquanto eles discutem com os escribas, Satanás está agindo ali no vale. Existe um tempo em que a gente tem que parar de discutir. A sétima e a última sentença desse texto tem a ver com a centralidade da cruz. Aliás, a penúltima tem a ver com a centralidade da cruz. Verso 43 até 45. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse a seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. A Bíblia diz que quando Jesus libertou aquele menino, todos ficaram maravilhados. Todos deviam conhecer a história daquele menino. Todos deviam conhecer o drama que aquele pai estava vivendo. Ficaram maravilhados. Não somente a multidão, mas também os discípulos do Senhor. Como todos ficaram maravilhados diante do milagre, Jesus então vai dizer essas palavras que estão no verso 44. Fixai nos vossos ouvidos. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Milagre é importante. Nós oramos pelos milagres. Nós pedimos a Deus os milagres. Nós pregamos muitas vezes sobre os milagres. Mas milagre não é evangelho. Milagres não substituem o evangelho. Jesus está dizendo para a multidão: não vou mudar a minha agenda. Vocês estão maravilhados por causa dos milagres, pois eu não vou mudar a minha agenda. Eu vim para entregar a minha vida no Calvário. A centralidade da cruz do Calvário. É por isso que a igreja nunca deve substituir a mensagem. Esta é a mensagem principal. E por último, a garantia da ressurreição. E esta não está aqui, está em Marcos 9:14. Diz que quando Jesus desceu daquele monte, Jesus deu uma ordem para seus discípulos, de que eles não contassem nada do que eles tinham visto no alto daquele monte, até que ele ressuscitasse. Determinadas coisas que Deus mostra para nós, Jesus diz que a gente não deve contar. Lembra quando Paulo disse que subiu até o terceiro céu, mas Deus proibiu que ele contasse as coisas que ele tinha visto lá? Determinadas coisas Jesus não quer que a gente conte. E ele deu ordem. Diz o texto que ordenou-lhes o Senhor que não contassem. Ordenou-lhes que não divulgassem as coisas que tinham visto. E esta palavra aqui, ela indica a ordem de um grande general. Era uma ordem, não podia ser desobedecida. Até quando eles deveriam ocultar essa história? Até que ele ressuscitasse. Aqui Jesus está dando uma garantia de que ele vai morrer, mas que ele vai vencer a morte. Sabe o que a Bíblia ensina? Que não apenas a morte estava programada, mas a sua ressurreição também. Nem a morte, nem a ressurreição são acidentes, fazem parte da agenda celestial. Hoje à noite eu vou tratar um pouco melhor sobre a ressurreição. Mas a ressurreição foi nos garantida pelos lábios de Jesus nesta passagem. E aqui eu termino com duas palavras, simples e singelas. Primeiro, a singularidade de Jesus. Apareceram no alto do monte Moisés e Elias, que falavam com Jesus. Moisés, que havia sido o pastor, o libertador de Israel. E Elias, o maior de todos os profetas da história de Israel. Mas, embora eles tenham sido extraordinários, Jesus era maior do que eles.
Aqui está evocado para nós a singularidade. Jesus, ele é incomparável. E a segunda coisa importante é a superioridade de Jesus. Mateus 17, versículo 8, diz que depois de eles terem visto Moisés e Elias conversando com o Senhor, logo eles desapareceram, e diz Mateus 17, 8, que ficou só Jesus. Eles não viram a mais ninguém, senão a Jesus. E é assim que tem que acontecer, aqui hoje, neste lugar. Nossos olhos contemplarem apenas a pessoa de Jesus Cristo. Eu fico preocupado com algumas igrejas, onde eu vou pregar e eu vejo que eles colocam tudo no púlpito, na plataforma. A arca do concerto, estrela de Davi, colocam alguns apetrechos, o pastor às vezes coloca um quipá, coloca um talite, parece que reproduzindo uma sinagoga, evocando a importância de Moisés e da lei, esquecidos de que essas coisas já passaram, de que tudo se cumpriu na pessoa de Jesus. Ainda estão olhando para Moisés, quando na verdade nós temos que olhar agora apenas para Jesus Cristo. Ficou só Jesus. Eles não viram a mais ninguém, senão o Senhor. E a Bíblia está aqui afirmando para nós a suficiência de Jesus Cristo. Colossenses 3,11, o apóstolo Paulo, numa frase simples, resume tudo isto. Cristo é tudo em todos. Ele é tudo, não falta nada nele. Cristo é tudo em todos, ele é suficiente para todos nós. Não procuremos nenhum outro além dele, porque fora dele não existe nenhum outro que possa salvar. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra. E nos ajude a exaltar Jesus como único e incomparável.